Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do João, onde periodicamente eu trago o resumo dos livros que poderão nos ajudar a pensar melhor. E hoje o resumo é deste clássico da literatura latino-americana, As Veias Abertas da América Latina, do jornalista uruguaio Eduardo Galeano. A tônica desse livro é mostrar que o subdesenvolvimento dos países latino-americanos tem relação direta com a riqueza dos países capitalistas. Você já deve ter ouvido falar isso no primeiro e no segundo grau. Será que os argumentos do autor são bons? Vamos conferir de perto. Então o livro tem 307 páginas e ele divide esse livro em duas partes. A primeira tem como título A Pobreza do Homem como Resultado da Riqueza da Terra. E ele divide essa primeira parte em 3 capítulos. E a segunda parte tem como título O Desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. E ele divide essa segunda parte em 2 capítulos. Então, como é fácil perceber, o livro ele tem um total de 5 capítulos, onde ele distribui essas 300 páginas. Então é óbvio que cada capítulo é muito robusto. Como é fácil a gente perceber, tanto pelo título do livro, As Veias Abertas da América Latina, como também através do tema da primeira e da segunda parte, o título dos capítulos, o livro tem a intenção de mostrar que a pobreza dos países latino-americanos tem relação com a riqueza dos países desenvolvidos. Essa é a tônica do livro, é a intenção do autor provar para os leitores. Entretanto, antes de nós resumirmos o livro, é interessante também nós contextualizarmos o momento em que o Eduardo Galeano viveu e o momento também que ele escreveu essa obra. Foi na década de 70 e 80, em que os países da América Latina estavam sendo disputados pelas duas potências da época, que era a Rússia e os Estados Unidos. Era o momento da Guerra Fria. Então Cuba já tinha rompido laços com os americanos, com o apoio da União Soviética. Fidel Castro fez a Revolução Cubana, derrubou Fulgêncio Batista, e esse sonho de conseguir ter o mesmo êxito de Fidel Castro começou a se espalhar por parte de muitos jovens na América Latina. E aí começaram a surgir nesses países muitas células terroristas que visavam também liderar essa mesma revolução, que agora não teria só apoio da Rússia, como também da ilha mais próxima, que era Cuba. Então surgiram vários grupos terroristas no Peru, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no Brasil e assim por diante. Surgiram os Tupamaros, os Motoneiros, Sendero Luminoso, a Liga Camponesa, que depois virou o MST, a Colina, que é o Comando de Libertação Nacional, e assim por diante. E havia aí, por parte desses jovens sonhadores, a prática de diversos ilícitos. Eles roubavam, sequestravam e assassinavam não só agentes de segurança, como também até mesmo os seus próprios integrantes, quando eles desconfiavam que determinado integrante ele estava sendo um delator. E é lógico que muitos desses jovens eles estavam realmente imbuídos do sonho de construir um país comunista, com todo o sonho que o comunismo realmente costuma colocar na cabeça dos jovens. Ocorre que na época não existia muita tecnologia e os Estados Unidos precisavam frear essa tendência que tinha o apoio da Rússia, já que era um país rival. E aí ele começou a apoiar diversos regimes militares em toda a América Latina. O propósito desses regimes militares era esmagar essas células terroristas, o que foi feito de forma muito violenta. Então o Eduardo Galeano, ele viveu essa época e, como todo jovem, ele também foi influenciado por essas ideias marxistas. E ele faz então um levantamento no seu livro de todo o momento de exploração da América Latina, desde a sua descoberta até o seu tempo. A exploração do ouro, da prata, do zinco, do manganês, mais tarde da exploração do petróleo, da mão de obra escrava, de escravos africanos, descendentes de africanos, de escravos indígenas, de descendentes de indígenas e muito mais. A lista de recursos minerais que Galeano coloca no livro dele é quase infinita. Ele ainda fala sobre o nióbio, o cobre, fala também da exploração de recursos vegetais
como por exemplo o cacau, o café, a cana-de-açúcar. Como nós já dissemos, Eduardo Galeano ele distribui essas 300 páginas em 5 capítulos. E é lógico que os capítulos ficaram muito densos. Se nós fôssemos resumir tudo que ele disse no livro, nosso vídeo ficaria muito longo e ficaria muito chato. Então nós vamos fazer apenas um destaque para 3 pontos que Galeano menciona no livro dele. Um é sobre a exploração do guano, o segundo é sobre a repressão ao tráfico de escravos e o terceiro sobre a exploração do manganês. Eu achei bastante curioso ter aprendido que o guano é um recurso produto das fezes das aves costeiras do Peru. Com o passar de milhares de anos, elas vão defecando e formaram verdadeiras montanhas. E aí, em 1840, os ingleses levaram esse produto para os seus laboratórios e descobriram que ele tinha propriedades fertilizantes que poderiam ajudar a Europa, que estava atravessando um momento de um solo bastante cansado. E aí esse recurso começou a ser levado para a Europa por um custo muito baixo. E aí Eduardo Galeano ele descreve isso como sendo uma exploração daquele povo. E o que você acha? Você acha que realmente valeria a pena para o povo peruano não vender isso para os ingleses, ainda que fosse por um custo baixo? Você acha que isso também não mostra que se o povo peruano tivesse uma educação mais desenvolvida, eles não poderiam ter descoberto esse recurso ao invés de deixar que os ingleses o fizessem em seus laboratórios? Outro ponto que Eduardo Galeano aborda no livro e que nós consideramos aqui como nosso segundo ponto de reflexão é em relação à repressão ao tráfico. Diferente do que o nosso desconhecimento costuma apontar, a escravidão ela não foi um período linear na nossa história, nossa história aqui no Brasil. Pelo incrível que pareça, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi publicada em 1850, ela proibiu o comércio internacional de escravos. Ela não proibiu, ela não aboliu a escravidão, ela proibiu o comércio internacional de escravos. E isso acabou gerando um efeito colateral pior do que a escravidão em si, porque quem tinha o seu escravo viu o valor desse seu produto subir e a demanda do mercado ela não era mais atendida pelo mercado doméstico. Então entra em cena os traficantes, ou seja, aquelas pessoas que querem explorar um comércio ilegal e muito lucrativo. E aí eles começam a ir para a África e trazer pessoas escravizadas. Nesse momento, a escravidão ela entrou no seu momento mais brutal. E aí, Galeano nos conta uma passagem muito triste no seu livro, que foi um momento em que a Marinha Inglesa ela foi fazer uma revista num navio. Nesse navio ele percebeu que sofreria uma abordagem e ele jogou uma pedra no mar. Só que essa grande pedra ela estava amarrada nos pés de toda a carga humana, de todas aquelas pessoas escravizadas. E aí, quando essa pedra ela cai no mar, ela arrasta para o seu leito todos aqueles escravos. Uma forma desses traficantes se livrarem do flagrante. Então essa é uma parte muito pesada do livro. Você deve ter assistido isso também no filme Amistade, do Steven Spielberg. Um momento muito triste da história da América Latina e também do Brasil. E o terceiro ponto que nós queremos refletir nesse resumo do livro de Eduardo Galeano é em relação ao que ele fala da exploração do manganês. Ele disse que do jeito que o manganês ele era explorado aqui no Brasil, em 15 anos as nossas jazidas já não atenderiam a nossa demanda doméstica. Essa previsão do Eduardo Galeano não se confirmou. Esse livro ele foi publicado há 50 anos e hoje nós ainda somos o 4º maior exportador de manganês do mundo. Lembrando que nós estamos aí inseridos no universo de 190 países. E aí nós chegamos ao final do nosso vídeo. O que você achou? Concorda com o autor ou não? É lógico, 300 páginas e 5 capítulos realmente tornaria o nosso vídeo muito chato se a gente fosse resumir tudo. Mas nós tentamos dar as linhas gerais para você se inspirar e até desenvolver o interesse na leitura desse livro. Você concorda com o autor? Sim? Não e por quê? Dê a sua opinião para enriquecer o debate. Esperamos que você tenha gostado e se você gostou, aperte aí no like e também aperte aí a tecla do sininho para receber a notificação para os nossos próximos vídeos. Até mais!
Fique com Deus.